Olá, seja muito bem-vindo ao Portal Brasil Livre, o espaço de reflexão e ação da direita conservadora na internet. O meu nome é Bruno Henrique Chanchesh e no podcast de hoje nós vamos tratar a respeito da recente declaração da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a bênção de uniões de pessoas do mesmo sexo. O posicionamento do Vaticano foi aplaudido pela grande maioria dos conservadores por, mais uma vez, a Santa Sé condenar o homossexualismo. Mas será que foi isso mesmo o que aconteceu? A declaração é um responso a um dubium e, conforme a própria congregação definiu em nota, abre aspas, a presente intervenção da Congregação para o Doutrina da Fé constitui a resposta a um quaestio, em termos clássicos, a um dubium, levantado, como acontece normalmente, por pastores e fiéis que têm necessidade de um esclarecimento orientativo sobre uma questão controversa. Diante da incerteza suscitada por afirmações ou práticas problemáticas acerca dos âmbitos decisivos para a vida cristã, pede-se para se responder afirmativa ou negativamente, bem como para expor os argumentos que sustentam a posição assumida. Fecha aspas. A pergunta levantada foi: a Igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo? Ao que se responde negativamente. Muito bem, a Congregação para a Doutrina da Fé apresentou então 3 argumentos para sustentar essa resposta negativa que ela deu. Em um desses argumentos ela diz o seguinte, que não é lícito conceder tais bênçãos porque constituem uma imitação ou até mesmo uma referência, uma analogia a uma bênção nupcial, ou seja, o padre dá uma bênção que dá a entender para as pessoas que aquilo ali é como se fosse um casamento, é como se fosse o sacramento do casamento. Não é que é o casamento, um faz de conta ali em que o sacerdote dá a bênção. Muito bem, esse argumento está perfeito, realmente isso não pode ser feito, você simular um sacramento. Agora a congregação continua, não é? Ela dá outros argumentos para isso, ela afirma que a bênção é um sacramental, qualquer bênção é um sacramental. Muito bem. E o que é um sacramental? Um sacramental, ele imita um sacramento. Ele, de alguma forma, como o próprio documento coloca, de alguma forma, ele imita o sacramento de algum modo. Isso, segundo o próprio Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanctum Concilium, número 60, que a própria congregação usa como argumento. Muito bem. Além do mais, as bênçãos, aí abre aspas para o documento, chamam os homens a louvar a Deus, convidando-os a pedir a sua proteção, exorta-os a merecer, com a santidade de vida, a sua misericórdia. Fecha aspas. Isso também é apresentado no documento, segundo o ritual romano promulgado por João Paulo II, no número 9. Depois, o documento da congregação continua, em consequência, para ser coerente com a natureza dos sacramentais, quando se invoca a bênção sobre algumas relações humanas, é necessário, além da reta intenção daqueles que dela participam, que aquilo que é abençoado seja objetiva e positivamente ordenado a receber e a exprimir a graça, em função dos desígnios de Deus inscritos na criação e amplamente revelados por Cristo Senhor. Fecha aspas. Ora, portanto, segundo essa declaração, também não se pode abençoar as relações extraconjugais, não é? Porque elas não estão ordenadas para agradar a Deus. E isso está correto, é uma comparação correta de se fazer. E a Congregação para a Doutrina da Fé, inclusive, fez justamente essa comparação, dizendo, abre aspas, não é lícito conceder uma bênção a relações ou mesmo a parcerias estáveis que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, fecha aspas, diz o documento, e ainda continua. Abre aspas. É o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo, aqui ele fala disso, ponto. Mas não só estas, porém, como se fossem problemáticas somente tais uniões, ou seja, as de pessoas do mesmo sexo, mas sim qualquer união que comporte um exercício de sexualidade fora do matrimônio, o que é lícito do ponto de vista moral, segundo quanto ensina o ininterrupto magistério eclesial, fecha aspas. Muito bem. De fato, né,
não se pode abençoar uma relação extraconjugal, não se pode abençoar a fornicação, em termos claros. Contudo, comparar a prática homossexual com este pecado da fornicação é reduzir a gravidade do pecado. Porque o pecado do homossexualismo é um dos únicos 4 pecados que brandam o céu por vingança. Ou seja, é um pecado muito grave e que não é comparável, né, a simplesmente o sujeito que traiu a esposa ou a mulher, não é comparado a isso. O Catecismo Maior de São Pio X nos ensina a respeito disso. No número 963, ele diz o seguinte: quais são os pecados que bradam o céu e pedem vingança a Deus? O que quer dizer isso? Para nós entendermos a gravidade do pecado. Os pecados, responde o Catecismo, que brandam ao céu e pedem vingança a Deus são 4. 1. O homicídio voluntário. 2. O pecado impuro contra a natureza, que é o caso. 3. Opressão dos pobres, principalmente órfãos e viúvas. Aqui é interessante nós fazermos uma observação a respeito disso, do quão grave isso não é? É uma coisa que às vezes acaba sendo negligenciada, uma coisa que nós devemos ter atenção e que a teologia da libertação tanto prega, mas pouco faz, a opressão dos pobres, principalmente dos órfãos e viúvas. Quarto pecado que branda o céu por vingança, não pagar o salário a quem trabalha. Esse aqui também é um pecado que brada ao céu por vingança. Nós vamos nos fixar no segundo, pecado impuro contra a natureza, que é o caso. No número seguinte, ele continua, no número 964 do Catecismo. Ele diz: por que se diz que esses pecados pedem vingança a Deus? E ele responde: disse que esses pecados pedem vingança a Deus porque o diz o Espírito Santo e porque a sua malícia é tão grave e manifesta que provoca ao mesmo Deus a puni-los com os mais severos castigos. Pronto, está aí explicado o catecismo, Então, ora, dizer que não se pode abençoar uma relação homossexual porque implica numa prática sexual fora do casamento, do matrimônio, simplesmente, é reduzir a gravidade desse pecado, reduzir a gravidade do assunto. Portanto, o Vaticano foi muito suave ao tratar do tema, tanto que ele não falou, não condenou a prática homossexual como se esperava. Não, ele não falou sobre isso. Ele falou apenas dessa questão de simular aí a bênção como se fosse um matrimônio, mas não tratou da gravidade do assunto. Ele pegou uma linha um pouco mais branda, mais suave para tratar do assunto. Então é necessário que esse posicionamento não exclui, portanto, a luta que o católico conservador deve ter para que essas verdades sejam ditas, e sejam ditas com clareza, para que não fiquem mais dúvidas, para que não se tenha que depois, lá na frente, fazer um novo dúbium, mandar para o Vaticano perguntando se ainda é pecado ou não é? Pois então, muito bem, o Vaticano fez o seu posicionamento, que está correto, tratou o tema com uma certa leveza, de uma forma politicamente correta, inclusive falou sobre a questão de abençoar a pessoa que tem essas tendências, o que é perfeitamente correto. A pessoa deve ser acolhida, até porque senão nós não abrimos as portas para que ela se converta, e se ela tem realmente a intenção de se converter, de levar uma boa vida, deve ser acolhida com certeza, mas também não podemos deixar de lado a gravidade do assunto. Portanto, foi um pequeno passo do Vaticano em direção à verdade, mas ele deveria ter explicado toda essa verdade, para esclarecer bem a situação e se posicionar com firmeza perante o mundo atual, porque o mundo hoje em dia prega essas coisas com tal firmeza, com tal altivez e voz, que seria necessária uma resposta à altura disso. O que não foi o caso, não foi o que aconteceu. Entretanto, vamos continuar rezando, pedindo a Deus para que ilumine os pastores, os bispos, os padres, para que instruam bem os fiéis e que os fiéis tenham sempre o coração aberto às verdades, para que o mundo
perceba que a igreja é a mãe e mestra da verdade. Muito obrigado a todos, continue acompanhando o nosso portal do Brasil Livre. Até o próximo podcast.